50% dos pedidos de conselho que eu recebo no meu programa, no rádio, estão relacionados a relacionamento amoroso. Eita, nós! A nossa vida, ela é constituída de vários aspectos: profissional, familiar, lúdico, amoroso, entre tantos outros. Mas parece que, pelo menos é a impressão que eu tenho, que se a vida amorosa não vai bem, ela consegue prejudicar todos os outros aspectos da vida. A vida amorosa não está bem, prejudica a vida profissional, que prejudica o lazer, né, que prejudica a vida familiar, enfim, prejudica todos os outros aspectos. Por isso nós precisamos saber como lidar com essas situações. Então eu vou dar 6 dicas de como superar um término de relacionamento. Antes de eu entrar nas dicas de como superar o término de um relacionamento, eu vou fazer 2 questionamentos para que a gente possa entender, para que você que me assiste possa entender como é que você enxerga o relacionamento. Antes da gente ver como superar o relacionamento, a gente tem que fazer uma autoanálise de como nós enxergamos um relacionamento. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: como que você enxerga o relacionamento amoroso? Você é daquelas pessoas que estão buscando a metade da laranja? Uma metade aqui, a outra metade aqui. Estou buscando a metade da minha laranja. Eu sou uma metade, estou buscando a minha metade. A tampa da panela, né? A tampa está aqui, a panela está aqui. Se a sua resposta a essa pergunta da metade da laranja, da tampa da panela, se a sua resposta a esta pergunta é um estrondoso sim, eu estou buscando a metade da laranja, sim, eu estou buscando a tampa da panela, então o primeiro erro já começa aqui. Esse já é o primeiro grande erro. Se você está buscando a metade da sua laranja, é porque você não é uma pessoa inteira. Você busca a metade, então você não é uma pessoa inteira. Consequentemente, se não é uma pessoa inteira, você vai falar aquela famosa frase, quando está namorando, né? Você me completa. Se você entende que você é metade, a outra está buscando a sua metade, você vai dizer o quê? Você me completa. Ninguém tem que completar ninguém. Se eu quiser alguma pessoa que me complete, é porque, na verdade, eu sou incompleto. Não é? É uma questão lógica. Se eu quero alguém que me complete, é porque, na verdade, eu sou incompleto. Se eu sou incompleto, é porque eu tenho que trabalhar algumas questões em mim. Vamos lembrar lá do que Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que buscar, eu tenho que mergulhar em mim. Quais são as questões que eu estou precisando resolver? Ou seja, se eu sou incompleto é porque eu tenho que trabalhar algumas questões em mim e não querer que a outra pessoa venha suprir as minhas falhas. Eu não posso querer que o outro venha me completar, que a outra pessoa venha suprir falhas que eu preciso resolver. Sempre nós teremos o que consertar, sempre teremos o que melhorar, sem dúvida alguma. Nós somos seres sempre que estão buscando a melhora, a superação. Mas nós é que temos que buscar, não querer que o outro me complete. Nós sempre seremos incompletos, sempre. Só que nós temos que buscar ser completos nas nossas falhas, nas nossas limitações. Entende? Eu tenho que buscar ser completo, mesmo sabendo que eu não sou completo, eu tenho que buscar a minha completude em mim mesmo. Não querer que a outra pessoa me complete. Por quê?
quem deve ser responsável pela minha melhora sou eu mesmo. Eu não posso querer que o outro supra o que precisa ser melhorado em mim. Para um relacionamento dar certo, nós temos que nos sentir inteiros, não metade da laranja. Eu tenho que me sentir uma laranja inteira. E aí, o outro, ele virá não completar. A outra pessoa não vai vir me completar, mas apenas complementar. É uma relação de complementaridade. Nas relações em que a pessoa acha que o outro a completa, quando elas chegam ao fim, pensa comigo se isso não é verdade. Nas relações em que a pessoa acha que o outro a completa, quando elas chegam ao fim, é sempre muito mais doloroso. Porque ela coloca a razão da felicidade dela na outra pessoa e ela não percebe que está nela. Então é sempre muito mais doloroso, porque ela sente que a felicidade dela foi embora. E, por vezes, até trágico. São relacionamentos que criam dependência e, não raro, transformam a pessoa amada em objeto. Ou seja, um acaba se transformando em proprietário do outro. E, se a pessoa é tida como objeto ou como propriedade, se um é proprietário, é porque o outro é propriedade. Então, se a pessoa é tida como objeto ou como propriedade, se essa pessoa que é tida como propriedade resolve terminar um relacionamento, então o outro que se sente proprietário sente-se no direito, inclusive, em alguns casos, como nós temos visto por aí, sente-se no direito de tirar a vida. Porque ele vira e diz assim, se você não é minha ou minha, este minha é carregado de sentido do que eu acabei de falar, é minha propriedade, é posse. Minha determina propriedade, determina posse. Se você não é minha, então não será de mais ninguém. E eu então te mato. O segundo questionamento que eu faço antes das 6 dicas de como superar um relacionamento, o segundo questionamento que eu faço é o seguinte: se você foi deixado ou trocado por outra pessoa, qual é o sentimento que você tem em relação a quem lhe deixou ou quem trocou? Qual é o sentimento que você tem pela pessoa que te deixou, pela pessoa que te trocou por outra? É muito importante esse questionamento. Muito importante. Porque a gente tende a se sentir extremamente raivoso. Essa é a tendência. Nós tendemos a nos sentir extremamente raivosos. Ora, a raiva não ajuda. Ao contrário. Ela alimenta ainda mais o sentimento que nós devemos lutar para esquecer. Ela alimenta ainda mais o sentimento que a gente tem que lutar para esquecer. Nós temos que ter consciência que, assim como nós não somos obrigados a ficar com ninguém, ninguém também é obrigado a estar com a gente. Ninguém tem a obrigação de ficar com a gente. Se a pessoa nos deixou porque não sente mais o mesmo sentimento, melhor que ela tenha sido honesta do que ficar saindo com outra pessoa e nos iludindo, nos enganando. É melhor, né? Eu prefiro a honestidade à ilusão. Eu prefiro a honestidade à mentira. E lembre-se, não se faça de vítima a fim de segurar, esse segurar entre aspas, porque nós não somos donos de ninguém. Então, não se faça de vítima a fim de segurar a pessoa amada. Aqueles teatros de ameaças de suicídio, de perda de sentido de viver e blá, 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 blá. Isso não combina mais, hein? Chega. Chega. A pessoa tem que estar com a gente porque nos ama e não porque tem dó.
Eu preciso conquistar a pessoa e fazer com que ela esteja do meu lado porque ela curte estar do meu lado, porque ela gosta, porque ela me ama e não porque ela tem pena e não porque ela tem dó de mim. Você quer alguém do seu lado por dó? É isso que você quer? Eu vejo nisso uma falta de amor próprio imenso. Deixe ela seguir o caminho dela e você com certeza vai trilhar o seu caminho. Eu quis partir desses dois questionamentos iniciais a fim de que, entendendo como é a interpretação que você tem de relacionamento amoroso, fique mais fácil você seguir as dicas que eu vou dar agora. Vamos lá? Vamos então às 6 dicas de como superar um término de relacionamento. Primeira dica: pare de fabricar tristeza. Certo? Pare de fabricar tristeza. Pare de ficar olhando as fotos. Pare de ficar olhando os presentes que você ganhou. Pare de ficar lendo as mensagens no celular. Fica lá, né, no celular, horas no celular lendo as mensagens, os e-mails e tantas outras coisas que vão fazer com que você se recorde da pessoa. Ela terminou com você. Fazer isso, ficar olhando os presentes que ganhou, as mensagens que recebeu, sabe? Ficar olhando as fotos que vocês tiraram juntos, os momentos que passaram juntos. Então aquelas fotos, elas recordam, elas ligam. Nós vivemos num mundo muito simbólico, em que o símbolo resgata em nós os sentimentos. A gente olha para o símbolo e o símbolo desperta em nós, busca lá no nosso inconsciente, inclusive, tudo aquilo que ele representa. Então, fazer isso, ficar olhando essas coisas, não vai lhe trazer resposta alguma. E muito menos vai lhe ajudar a superar a dor. A dor que você está sentindo agora. Pegue todas as coisas, os presentes que ganhou, as fotos. Pegue tudo isso. Pegue todas as coisas que lembram a pessoa. Coloque numa caixa e guarde lá no fundo do seu guarda-roupa. Pare de fabricar tristeza. Pare de ficar ouvindo a música, porque todo casal tem uma trilha sonora. Pare de ficar ouvindo a música que lembra a pessoa, que vai despertar em você todos aqueles sentimentos. Ó, a linguagem simbólica de novo. Pare de fabricar tristeza. Segunda dica: exclua Facebook. Não o seu, o da pessoa. Exclua ela, melhor dizendo, né? Deixa eu mudar o termo, senão a pessoa vai achar que eu estou mandando excluir a conta do Facebook. E aí você até ser processado por isso. Não estou falando para você excluir o seu perfil. Exclua a pessoa do seu perfil. Do Facebook, do Orkut, MSN e todas essas coisas que fazem você lembrar. Twitter, que seja. Ficar fuçando no perfil da pessoa, querer saber com quem ela está falando, ou ficar postando frases a fim de alfinetar, isso aí é o mais comum. Fica colocando frases a fim de alfinetar, a fim de dar indiretas, só vai fazer com que se prolongue a angústia e o mal-estar. Só vai acontecer isso. Só vai prolongar a angústia e o mal-estar. Só. Terceira dica: reserve um dia ou uma semana que seja para chorar tudo que você tem que chorar. Esse dia, hoje eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar. Esse final de semana eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar. Essa semana eu vou chorar tudo que eu tenho que chorar. Depois, tire as lágrimas dos olhos. Ainda que elas estejam no seu coração. Tire as lágrimas dos olhos. Erga a cabeça e encare a vida de frente.
Veja bem, eu não estou sendo frio, não estou sendo calculista e nem estou menosprezando a dor de ninguém. Mas a verdade é uma só. A vida, ela não para porque o seu relacionamento teve fim. O mundo não parou porque o seu relacionamento teve fim. Ao contrário, a vida continua na mesma velocidade de sempre, exigindo a mesma atenção, dedicação e disposição de antes. Ela vai continuar em frente, sempre em frente, exigindo a mesma atenção, a mesma dedicação e a mesma disposição de antes. Tenha consciência, isso é importante, tenha consciência que a sua vida não se resume nessa dor que você está sentindo agora. A sua vida não se resume nessa dor. Muitas pessoas reduzem toda a vida delas nessa dor que elas estão sentindo agora. A nossa vida, ela tem uma amplitude imensa. E ela não pode ser reduzida nessa dor. Precisamos aprender a contemplar o todo que envolve a nossa vida. A gente costuma reduzir tudo àquilo que estamos vivendo. A gente costuma reduzir tudo àquilo que nós estamos vivendo. E se eu estou vivendo um momento de dor, então tudo se resume naquela dor. E não é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando nós vamos fazer um cruzeiro, num navio imenso, enorme, luxuoso, maravilhoso, a gente acaba achando que aquele navio é o tudo que existe para nós, tendo em vista que nós estamos ali. Ele representa a nossa segurança, o chão onde estamos pisando. Aquele navio representa tudo para nós. E não percebemos que aquele navio, por maior que ele seja, aquele navio é apenas uma minúscula gota d'água comparado à imensidão do oceano. A sua dor é o navio apenas. Olhe em volta e perceba o oceano que existe para você aproveitar e explorar. A sua dor é o navio, por maior que ela seja. Olhe em volta. Comece a olhar em volta e perceber a amplitude da vida acontecendo ao seu redor. E o que existe aí de possibilidades. O que a vida se abre para que você explore, para que você a aproveite. Quarta dica. Não caia na besteira de fazer joguinhos de ciúme. A pessoa lhe deixou, aceite o fato. Às vezes a gente não está preparado e a gente não é treinado a receber não na vida da gente. E nós temos que estar preparados para receber o não. O não, ele é produtivo, o não impõe limites, o não mostra que nós não somos prepotentes, que nós não temos os superpoderes que às vezes consideramos ter. O não, ele é ótimo. E a pessoa nos deixou. Vamos aceitar o fato. Ponto. Não vamos ficar fazendo joguinho de ciúme, não. Quanto mais você quiser fazer coisas, a fim de que a pessoa fique sabendo, porque joguinho de ciúme é isso. Né? Você fica com alguém nem gostando de estar com aquela pessoa. Você sai com ela só para que a outra que te deixou fique sabendo. A fim de atingir. A gente começa a fazer coisas a fim de atingir a pessoa que nos deixou. Quanto mais você fizer isso, mais ela vai perceber o quanto você ainda está ligado nela. O tiro está saindo pela culatra. Esta é a verdade. Apenas viva a sua vida. E mais importante, permita-se viver e deixe a outra pessoa também viver. Permita-se viver. Viva a sua vida, permita-se viver e deixe a outra pessoa também viver. A quinta dica.
Não use a família ou os amigos da pessoa para querer saber das coisas e nem os transforme em mensageiros do quanto você está bem. Sabe aquela coisa, né? Você transforma os amigos da pessoa, a família da pessoa, em mensageiros do quanto você está bem. Porque você sabe, você quer que a pessoa fique sabendo do quanto você está bem. A família, nem os amigos podem decidir por ninguém. Ou querer que a família ajude, que os amigos ajudem. Ninguém pode decidir por ninguém. Respeite a decisão da pessoa. Quanto mais gente houver no meio, pior ficará. Sabe a história do telefone sem fio? As informações vão chegar desencontradas, vão chegar adulteradas, alteradas. Quanto mais gente houver no meio, se quiser enfiar mais gente no meio, o que era para sair uma coisa boa, de repente sai uma coisa ruim. Você queria que chegasse uma imagem para a pessoa de que você sente falta dela, chega totalmente distorcida. Não enfie outras pessoas no meio. Respeite a decisão da pessoa. E se quiser e tiver que falar alguma coisa, fale diretamente com a pessoa. A dica que eu dou é que você busque esquecer, ao invés de tentar ficar se aproximando, querendo ficar perto de família, ficar perto de amigo, para querer cercar a pessoa, estar onde ela vai estar, sabe? Essas coisas. Com isso você não vai esquecer e não vai superar o término do relacionamento. A sexta dica é: fabrique alegria. Fabrique alegria. Já que a dica inicial era para não fabricar tristeza, ou seja, consequentemente nós temos que fabricar alegria. Ouça músicas que lhe fazem bem. Faça atividades que você realmente gosta. Sabe? Faça atividades que você realmente gosta. Saia de casa, dê risada. Tudo isso fará que você tenha forças para perceber que a alegria na sua vida depende exclusivamente de você. Porque você é o autor da sua história e você pode colorir a sua vida da forma que você quiser. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que fizeram com você. O que realmente importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Como você vai processar tudo isso e como você vai lidar com essas questões. Seja feliz, pois nós nascemos para a felicidade. Seja feliz, pois nós nascemos para a felicidade. Grande abraço.